Um castelo medieval. Estas fortalezas não eram apenas amontoados de pedras, mas testemunhos eloquentes da astúcia humana e da inabalável necessidade de segurança e funcionalidade. Para desvendar como deveria ser a vida nesses edifícios, devemos primeiro compreender o layout dessas maravilhas arquitetônicas. Durante os primeiros períodos do feudalismo, os habitantes dos castelos raramente encontravam tempo para os prazeres da vida privada. No mundo medieval que se assemelhava a uma dança constante com a guerra, eles estavam sempre armados e prontos para batalhas intermináveis. Era uma sociedade militar, onde a defesa era uma prioridade inegável. Os castelos medievais foram meticulosamente projetados para serem redutos invioláveis e, ao mesmo tempo, proporcionar algum conforto. A engenharia militar trabalhava arduamente, desenvolvendo intrincados sistemas de terraplanagens, muralhas paliçadas, torres imponentes, portarias impressionantes, barbacãs e ameias. Cada pedra, cada torre, era um elo crucial na corrente de segurança que protegia os ocupantes desses castelos. No entanto, em meio a essa feroz busca por defesa, surgiu um avanço paralelo no sentido do conforto e da privacidade. Enquanto as estratégias militares refinavam a arte de proteger esses bastiões, o aspecto doméstico dos castelos evoluía, oferecendo um refúgio onde a vida podia, de alguma forma, imiscuir-se na guerra constante do lado de fora. Nas antigas eras medievais, as primeiras linhas de defesa eram impressionantes montes de terra, fortalezas meticulosamente construídas em madeira e, por vezes, reforçadas com pedras. Uma inovação notável desse período foi o Amortient de Bailey, cujo precursor surgiu na França, por volta do ano 990. Consistia em um monte de terra, muitas vezes com uma torre de madeira, cercado por um fosso profundo e protegido por uma sólida paliçada de madeira. Essas estruturas representaram os primeiros passos audaciosos na evolução das defesas medievais, marcando o início de uma era onde a engenhosidade humana se unia à necessidade urgente de proteção. No cenário medieval típico, a residência principal da família nobre costumava ocupar um prédio situado no topo do monte, enquanto as atividades cotidianas da cozinha, quartos dos servos, estábulos, ferraria, celeiros e armazéns preenchiam o pátio do castelo. Alternativamente, a família nobre poderia habitar um salão no pátio, utilizando o monte apenas como uma torre de vigia e refúgio. No século XIII, todos os castelos compartilhavam um elemento essencial, o salão. Este era um grande espaço de um único cômodo, com teto alto, frequentemente situado no térreo, mas ocasionalmente, como em alguns casos notáveis, elevado ao segundo andar para proporcionar maior segurança. No início, as residências da família eram dispostas no topo do salão, divididas dos dormitórios apenas por cortinas ou telas. O quarto do senhor e da senhora, quando localizado no andar superior, era conhecido como a solar. Por extensão, qualquer câmara privada, independentemente de sua localização, passou a ser chamada de solar. Um dos principais móveis nesse espaço era uma cama grande, com uma estrutura robusta de madeira e molas feitas de cordas ou tiras entrelaçadas, coberta por um colchão de penas, lençóis finos, colchas, mantas de pele e travesseiros macios. Essas camas eram projetadas para serem desmontadas, permitindo que fossem transportadas nas frequentes viagens que um nobre fazia entre seus diferentes castelos e mansões. As camas eram decoradas com cortinas de linho que podiam ser afastadas durante o dia e fechadas à noite, proporcionando privacidade e proteção contra correntes de ar. Os servos pessoais do senhor podiam dormir na mesma câmara, em um palete ou cama com gavetão, ou até mesmo em um banco. Além da cama, o quarto geralmente continha baús para roupas, alguns ampoleiros ou prendedores de madeira para pendurar vestimentas, e um ou dois bancos, completando o modesto mobiliário. Para os senhores e damas de maior estatura social, quartos separados eram uma realidade. Nesses aposentos, as damas eram acompanhadas por suas donzelas e servas, criando um ambiente que equilibrava a necessidade de privacidade com a conveniência da companhia constante. No século XIII, a cozinha do castelo ainda era majoritariamente construída em madeira, equipada com uma lareira central ou várias delas, onde a carne podia ser espetada ou cozida em grandes caldeirões. Os utensílios eram lavados em uma área separada, e aves e animais para abate ficavam próximos. Para ocasiões especiais, cozinhas adicionais temporárias eram montadas, com numerosos caldeirões de chumbo dispostos ao seu redor para preparar carnes. Ao lado da cozinha, no pátio, costumava ser cultivado o jardim do castelo. Esse espaço era adornado com árvores frutíferas e vinhas em uma extremidade, enquanto nas outras áreas, eram cultivadas diversas ervas e flores.
Além disso, muitos castelos também mantinham viveiros de peixes, abastecidos com trutas e lúcios, criando um ambiente complexo e multifacetado dentro dos muros da fortaleza medieval. A água era acessada a partir de um ponto central em cada andar. Além dos poços, cisternas ou reservatórios que poderiam ser encontrados no interior ou perto da torre de menagem, com canalizações conduzindo a água até os pisos inferiores. Para a higiene pessoal, havia pias ou bacias embutidas em reentrâncias nas entradas dos salões, com uma calha para a água. Os banhos eram realizados em banheiras de madeira, protegidas por tendas ou dosséis, e forradas com tecido. Em climas quentes, as banheiras eram frequentemente colocadas nos jardins, no frio, eram posicionadas próximas ao fogo. Quando o senhor viajava, sua banheira o acompanhava, juntamente com um balneário que preparava os banhos. A latrina era posicionada o mais próximo possível dos quartos de dormir, e era complementada pelo uso de penicos. Nos castelos de grandes senhores, uma característica crucial era a capela, onde o senhor e sua família participavam da missa matinal. Essa capela muitas vezes encontrava espaço no subsolo ou no segundo andar. No século XIII, ela frequentemente ficava próxima ao salão, estrategicamente posicionada para facilitar o acesso à câmara de dormir. Um arranjo popular incluía capelas de 2 andares, divididas horizontalmente. A família ocupava a parte superior, acessível a partir do quarto, enquanto os servos ficavam na parte inferior. Além do senhor, sua senhora e seus filhos, a casa de um castelo incluía um número de pessoas, que variava em tamanho de acordo com a riqueza do senhor, geralmente dividido em 2 principais categorias. O pessoal militar incluía cavaleiros residentes e visitantes, responsáveis pela guarda do castelo, além de escudeiros, homens de armas e um porteiro encarregado da segurança na porta externa do castelo. O pessoal ministerial e doméstico, liderado pelo mordomo ou senescal, cuidava da administração da propriedade, gerenciava questões financeiras e jurídicas rotineiras, e supervisionava os empregados do castelo. Assim como uma mansão feudal e as terras ao redor formavam uma unidade essencialmente independente, o castelo também devia ser autossuficiente. Era imperativo manter grandes estoques de alimentos e água, bem como uma variedade de suprimentos como gravetos para fogueiras, palha para os estábulos, juncos para camas, utensílios de cozinha e uma gama de outros itens que atendiam às necessidades de conforto, sustento e pessoais tanto da família quanto dos vassalos do nobre. Apesar de sua natureza itinerante, as famílias nobres conseguiam desfrutar de um padrão razoável de luxo, incluindo vários refinamentos. Foram feitos avanços notáveis na forma como os castelos eram aquecidos, incluindo lareiras embutidas nas paredes e sistemas sofisticados que traziam água diretamente para o interior do castelo. Alguns castelos, inclusive, tinham banheiros com encanamentos para lavagem, eliminando a necessidade de encher laboriosamente banheiras por meio de uma equipe de servos. Entretanto, não todos os castelos prometiam tal conforto. Aqueles que ofereciam tais amenidades representavam uma verdadeira bênção para famílias em movimento. No entanto, independente do luxo no destino final, o caminho até lá era pontuado por estradas acidentadas e potencialmente perigosas, em uma paisagem onde a segurança nunca poderia ser totalmente garantida. Se você estiver interessado em aprender ainda mais sobre a vida em um castelo medieval, não se esqueça de escrever nos comentários suas sugestões, se inscrever no canal e ativar o sininho. Nos vemos na próxima jornada.